Fala galera, tudo bem com vocês? Brother, o vídeo dessa semana é um vídeo que eu amo de paixão. É um tipo de filme que eu amo de paixão. É um filme de horror, de suspense, de histórias de invocação. Acho que pelo prelúdio dá pra entender o filme que a gente vai falar. Então, o filme dessa semana é Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Então, galera, bora pro vídeo. Bem, galera, o que eu posso falar desse filme? Esse filme, ele é, pra mim, na minha opinião, ele é o melhor filme do Conjure Verso, né? O que seria o Conjure Verso? Seria o universo de Invocação do Mal. A gente tem vários filmes, tem Invocação do Mal, tem Annabelle, tem Homem Torto, tem A Freira, e vai ter outros filmes que com certeza vai entrar. A temática desse filme é baseada num terror bem psicológico e que é bem baseado nessa pegada de horror, de uma ficção de terror, né? E a gente vê em Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, é que eles trouxeram um caso que surtiu muito efeito e nos anos 80, que foi baseado esse filme, surgiu muito efeito nessa época e é um caso que chocou muito, porque era numa cidadezinha pequena e foi aonde a Lorraine Warren ela participou como consultora paranormal da polícia local, local. Lá as polícias são divididas em municipal, estadual e âmbito federal. Eles trabalharam com os casos da polícia e foram onde eles conseguiram ter um pouco mais de êxito, um pouco mais de lograr êxito nas pesquisas, né? Os livros deles, aqui no Brasil, eles são publicados pela editora Dark Books. Eu ainda não tenho os livros, é um sonho ter ainda, vou tê-los. Mas as pesquisas que eu fiz, eu vi em alguns vídeos deles falando sobre o caso, vi alguns outros vídeos e eu achei muito interessante. O filme é muito bom e pra mim é um dos melhores filmes da franquia. Cara, logo de cara a gente começa o filme contando a história da família. Logo no começo que ele não tem aquela pegada clássica de filmes de terror, mas tem aquela pegada clássica de filmes de terror. Como assim? Logo no começo a gente vê o menino que ele tá possuído por um espírito e eles tentam fazer o exorcismo desse menino de todas as formas, só que eles não conseguem. E uma das cenas que mais é impactante é ver o menino se contorcendo e faz uma referência muito boa ao Exorcista. Não só nessa parte, mas em outras partes fazem referência ao Exorcista clássico, né? E a parte que o menino se contorce e tal, eles tentam sintetizar isso, eles tentam fazer o exorcismo do menino, mas só que eles não conseguem. Então eles chamam um padre, que esse padre ele vai ajudar eles a fazer esse exorcismo. Eles estão tentando, só que chega um momento onde o menino ele se contorce todo, ele se vira de cabeça para baixo, propriamente dito, e ele ataca o padre. Ataca todo mundo, o padre bate a cabeça e acontece um plot twist ali, que eu não vou contar para vocês, porque eu espero que vocês vejam o filme, que ele há uma transferência, não vou falar de quem para quem, e o filme segue. Nesse que o filme segue, o filme mostra a relação do Arlen, se eu não me engano. O nome do cara é Arne Chenis Johnson. E na época ele tinha 19 anos e o filme baseia-se nele e na família da menina que ele namorava. E o crime, aí no decorrer do filme acontece um crime onde esse Arne está possuído e ele ataca e mata um cara que trabalha com ele, que ele era o diretor do canil da cidade de Brooklyn, cidade de Bakersfield. E a gente vê que na época dos anos 70, anos 80, até o finalzinho dos anos 80, nos Estados Unidos tinha uma onda de ataque satânico, ou em inglês é Satanic Panic. O que seria isso? As pessoas começaram a ver estruturas satânicas, começaram a entender, a ver a parte oculta em todos os Estados Unidos e isso começou a chamar muita atenção. Então, aonde entra o Ed e o Lorraine, o Roaring, né?
Eles entram nessa época, onde esse caso foi um dos casos que deram mais visibilidade para eles. Aí vocês perguntam, por que deu visibilidade para eles logo de cara? Porque é um caso que foi a julgamento. O Arlen, ele foi a julgamento, e isso aparece no filme. Só que aparece em dois momentos. No primeiro momento aparece no começo do filme, e no segundo momento aparece no final do filme. No começo do filme, eles têm que tentar convencer o júri, convencer uma série de advogados de que ele foi possuído. E ao decorrer do filme e tal, ele aparece. Em alguns momentos, a gente vê como o filme ele é denso, como o filme ele é tão bem construído, tão pesado, que quando a Lorraine ela tá ajudando a polícia, né? Porque eles começam a ajudar a polícia também. Ela para no meio de um bosque e começa a ter, ela é sensitiva, então ela começa a se sentir. E vocês veem no decorrer do filme como o filme ele é bem pesado, ele tem um terror psicológico que, se você não estiver prestando atenção, tu perde coisa muito simples. Em alguns momentos aparece o Dave Ginsbell, né? Que ele tinha na época 12 anos e a história começa nele e dá um start, né? E você fica se perguntando, cara, como é que esse menino ele foi possuído? E o filme ele traz essa questão do Satanic Panic, né? Como um ponto de ligação, um ponto de ligação para esse tipo de filme de horror, né? Aí você fica assim, caraca, o filme é muito bom, velho. Eu, pelo menos, gostei bastante do filme. Tem momentos em que o filme ele deixa a desejar em alguns momentos, né? Como alguns momentos de tensão, a tensão ela baixa em outros momentos de ação que o filme tem também. Mas um dos momentos que eu queria ressaltar é quando a Lorraine e o Ed eles estão nessa trilha, né, ajudando a polícia, e ela é levada num súbito até a beira de um precipício. E você vê assim, caramba, ela vai se jogar. E o Ed tá gritando, e uma coisa agarra a mão dela no pinto, o pé dela e puxa lá pra baixo. Aí você vê assim, caraca, caiu. E é um dos momentos altos do filme, né? Uma outra coisa que eu queria destacar é que quando eles estão fazendo o exorcismo dessa criança, tem um momento em que do Dave que ele sai, quando ele se rebela lá, ele sai e vai pro Ed e fala que vai parar o coração dele. E a gente vê ali um dos momentos em que, na história deles, nos livros eles contam, que eles começaram a sofrer muitos danos físicos. Isso é muito real. Eles sofreram danos físicos, sofreram danos psicológicos, danos psíquicos. E o corpo, como em alguns momentos do filme também fala, ele fala que o corpo padece, né? O corpo vai padecendo pelas coisas que lhes vão acontecendo. E no decorrer do filme, aparece eles conversando com um ex-padre que ele estudou esse culto satânico que apresenta no filme. E aí você fica assim, poxa, se ele estudou, então ele sabe como para. Só que ele não dá logo de cara, então eles vão conversando e tal, eles mostram uma foto de um totem pro padre e o padre fala, eu vou embora, não quero saber disso. Só que ele, depois de um certo tempo, eles vão conversando e ele mostra para eles um local onde ele reuniu no culto, né? Ele reuniu os totens do culto, ele reuniu as coisas do culto. E a coisa fala assim, cara, você tem que jogar fora isso tudo. Ele não, eu acho melhor, uma frase que eu achei muito interessante e que corrobora muito com o filme, é que eu acho melhor guardar as armas do inimigo, tirar das ruas. E é justamente o que o Ed e a Lorraine fazem com vamos botar assim, os presentes que eles pegam dos casos, né? Esse filme, esse caso é bem interessante porque aconteceu numa cidade pequena dos Estados Unidos e essa cidade é real, esse caso é real. Percutiu muito por ser uma cidade pequena e fez com que eles tivessem uma visibilidade um pouco maior dentro dos Estados Unidos também. Uma curiosidade que eu achei interessante é que antes da Lorraine falecer, tanto a Lorraine quanto o Ed, o Ed já tinha falecido, mas a Lorraine ela era consultora
dos filmes, né? Então ela aparecia muito no set, ela mostrava algumas coisas e o diretor usou muito isso, né? E continua usando com a filha. A filha dela ainda é uma consultora, ela tem detentora de todos os direitos, de tudo que é referente à família. Uma parte interessante que eu achei bem legal é que faz referência também à Maldição da Chorona, que é um outro filme que faz parte do Invocação Verso, vamos botar assim, é que quando eles vão exorcizar, né, o Arnold, né, ele faz referência à Maldição da Chorona e mostra como o preço de ser um caçador, o preço de ser um agente, né, contra as artes das trevas, vamos botar assim, cobra e chama e é pesado. É interessante falar também que o filme ele tem uma parte muito romântica, né? Com o Ed e a Lorraine, mostrando a relação deles. O filme permeia nessa parte também. A gente vê alguns personagens que são secundários, que têm as suas histórias retratadas e que fazem com que o filme tenha essa pegada de horror pesado, mas também tem os alívios, né? Tem essa parte romântica, essa parte bem clean também. Uma coisa que eu gostei é que eles mantiveram a pegada de Invocação do Mal, com muito susto, com uma trilha sonora muito perfeita. A trilha sonora desse filme é muito boa, do rei do rock, né, o Elvis. Tem até um trocadilho quando a Lorraine tá no carro, que ela tá com o detetive, e ele fala assim, gostei da trilha. Aí ela, você já conversou com o rei? Ela sim, em vida e na morte. Muito interessante. Uma cena muito interessante e que aparece pra gente é quando eles estão no necrotério fazendo uma investigação no corpo da menina para poder achar provas e aparece um baita de um corpo enorme. Tenta atacar ela, ele é possuído e tenta atacar a Lorraine, né? E quando o Ed percebe e você fica assim, caramba, é um momento de tensão que te deixa vidrado no filme e você assim, caramba, isso vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. E o Ed ele corre, mesmo com toda a deficiência, com toda coisa que ele tem, com o corpo já cansado, ele corre e ele salva a Lorraine e o bicho, ele bate na quina e cai. E quando ele cai olhando para eles e você fica assim, caraca! Essa parte do filme é aonde traz esse ponto que mostra o verdadeiro vilão, né? O verdadeiro demônio e tal. E é bem interessante que nesse momento a gente vê que o filme ele também te direciona para um novo spin-off. Não sei dizer, mas já acredito eu que esse novo spin-off seja baseado nas experiências desse vilão, né? Desse demônio. E é bem interessante como os demônios eles são bem caracterizados, né? Uma coisa que me chama muita atenção é o totem. Esse totem é um totem muito interessante. A gente vê também que o filme ele passa depois de 5 anos de vários spin-offs, 5 anos da série principal, vamos botar assim, ter parado, mas você vê que o filme ele não perde qualidade, pelo contrário, ele ganha uma qualidade que é de uma franquia que é sólida e que eu gosto bastante. Galera, o vídeo é esse. Eu espero que vocês gostem. Que se vocês gostarem, deem um like, compartilhe, comenta. E se vocês acharem interessante, eu posso fazer um vídeo sobre a cultura de Invocação do Mal, sobre todos os filmes e sobre o Conjure Verso, né? Então, valeu galera, é isso, forte abraço, valeu família!